Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês todos, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha iluminar os entendimentos para que todos possam compreender a sua voz, ouvir a sua voz, entender a sua palavra e saber o que Deus espera de cada um de nós. Deus é palavra. Deus é palavra. Deus não é carne, não é osso. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não é coração. Ele tem coração, mas ele é espírito. Deus é definido como espírito. Deus é palavra, Deus é espírito. E por isso mesmo, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente tem entendimento da sua vontade para a nossa vida. A gente tem esclarecimento. A gente não precisa que as pessoas fiquem a tentar interpretar a palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo fala, ele faz a gente entender. É lógico que isso não acontece da noite para o dia. Eu lembro que depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu era como uma criança. Isso mesmo, eu era um bebê na fé. E isso acontece muito, muito mesmo, quando as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo, elas se tornam como um bebê que pouco entendem sobre o que está escrito na palavra de Deus. Mas o que eu fazia? Eu lia muito a Bíblia. Quando o pastor pregava, eu conferia o que ele estava dizendo, eu conferia com o que está escrito. Eu sempre coloquei essa intuição dentro de mim de conferir o que está escrito, para que eu não venha ou não viesse a ser enganado por uma voz enganosa, por um coração enganador. Então, é importante que você, minha amiga e meu amigo, sempre confira a palavra que lhe é ensinada. E eu faço aqui um apelo: confira o que eu digo na palavra de Deus. Se por acaso eu falar alguma bobagem, alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, rigorosamente de acordo com a palavra de Deus, por favor, me avise, porque eu não quero ser enganado, nem muito menos enganar ninguém. Eu quero dar para vocês aquilo que Deus me tem dado. Eu tenho pedido isso permanentemente. Eu oro a Deus que Ele me ensine a dar para vocês, para todos, aquilo que Ele me tem dado. Como falamos ontem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela fica querendo dar. Ela só pensa em dar. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela só pensa em receber. É assim. Então, talvez você pergunte ao bispo: vem cá, poxa, mas é injusto eu querer isso, querer aquilo? Não, não é injusto você querer um bem, nada disso. Mas quando você prioriza a sua vida, atender os caprichos do seu coração, suas vontades, então mostra que você não tem
nada para dar, você precisa receber. Mas quando a pessoa recebe, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a plenitude de Deus dentro dela. Oh, como isso é glorioso! Isso é tremendo. Isso é magnífico. Não há palavras que possam exprimir essa grandeza. Quando você recebe o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, você não vai mendigar o amor de ninguém mais, porque o amor vai estar dentro de você. É isso mesmo. A plenitude do amor estará dentro de você. Ele vai confortar você. Ele vai guiá-lo. Você vai ser feliz de verdade, mesmo nesse mundo podre. Mas você vai ser feliz, porque o Espírito de Deus estará dentro de você. E isso é magnífico. Agora, a pergunta é por que, bispo, eu tenho buscado e eu não recebido? Eu já tenho respondido muitas vezes, mas vale a pena falar que eu repeti o que diz o Espírito Santo, né? O que diz o Espírito Santo? Olha, minha amiga, meu amigo, abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, e versículos 7, a partir do versículo 7, quando diz assim, olha que legal, portanto, como diz o Espírito Santo, 2 pontos, um em cima e outro embaixo, quer dizer, vamos atentar agora o que o Espírito Santo diz. O que ele diz? É assim que eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia dessa forma, dá licença. Eu leio a Bíblia atentando para a pontuação, porque ela diz muita coisa. Por exemplo, ele diz assim, portanto, vírgula, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Veja só, se ouvirdes hoje a sua voz, se ouvirdes hoje a sua voz. Como é que você ouve a voz de Deus? Toda vez que você lê a Bíblia, Deus fala com você. É a voz dele. Toda vez que você medita na palavra de Deus, você raciocina, você busca respostas. O que é isso, Senhor? O que isso significa? Há muitas coisas aqui. Eu pouco sei do que está escrito. Pouco. Eu sei um pouquinho. Porque aqui há muitos mistérios que dependem de revelação. Isso que é revelação. Revelação é isso. Quando você lê um texto, não entende aquele texto, para você é grego, você não entende nada. Eu vou dar um exemplo claro disso. Mas o Espírito Santo,
vendo o seu interesse em saber o que está escrito, então ele ilumina o seu entendimento e você passa a compreender aquele texto. É isso que acontece comigo. Então a Bíblia, a gente não pode ler assim, olha, se ouvirdes hoje a sua voz, endureçais hoje os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto. Se a gente lê como se lesse um livro qualquer, a gente não vai pegar o espírito da coisa. Você tem que mastigar cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Você tem que meditar. Você não pode, não deve, melhor dizendo, você não deve pegar a Bíblia e ler por ler. E querer, sabe, quando a gente pega um livro, normalmente, a gente quer chegar logo no final, porque a gente é apressado, né? Então, quando tem um texto, tem um ditado que diz que o apressado come cru. Apressado come cru. Então, se você lê a Bíblia querendo chegar logo no final daquele capítulo, você não vai degustar a palavra de Deus. Você não vai saber o que Deus quer. Porque a Bíblia não é um livro como outro livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com os interessados. Os interessados. Quando a pessoa é interessada, ela deposita sua mente naquilo que ela está lendo e ela busca respostas. Ela lê querendo saber, puxa, meu Deus, o que quer dizer isso aqui? Eu não estou entendendo isso aqui. Ela fala para si própria, ela ora, naturalmente ela ora para Deus, dizendo, meu Deus, o que isso quer dizer? Então, a pessoa começa a ter uma comunicação pessoal com Deus, uma conversa com Ele. E isso é extremamente importante para você saber o que Deus quer falar com você. Vamos dar um exemplo. O exemplo é bacana porque a gente pode discutir melhor. Lá em João, livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3, olha só, no capítulo 3, nós temos o encontro de Nicodemos com Jesus. Olha só, presta atenção. Eu estou tentando passar para vocês o que Deus me tem passado. Diz o texto sagrado que, capítulo 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita, era um segmento separado dos judeus ortodoxos, por exemplo. Então, havia os judeus que eram fariseus, os saduceus, que não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, que tinham as suas, seus pontos de vista distintos dos outros. Nicodemos era um fariseu. E diga-se de passagem, a gente vê que Nicodemos era um homem muito sincero. O perfil dele aqui é sinceridade pura
pura, pura, pura. Então diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não é que seu pai era rei e ele era um príncipe, não. Príncipe quer dizer um dos principais dos judeus. Ele era um dos principais. Ele era, por exemplo, um bispo. Tem os pastores, existem os bispos. Então, ele era um bispo. E ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Reconhecemos, quer dizer, ele, como um príncipe judeu, ele reconhecia Jesus, que Jesus tinha a autoridade de Deus, tinha vindo de Deus. E ele diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, ele estava elogiando Jesus. Ele estava louvando Jesus. Ele estava batendo palmas para Jesus. Mas Jesus, versículo 3, respondeu e disse-lhe: olha só, Jesus não deu um tapinha nas costas dele, obrigado por você me reconhecer, nada disso. Jesus foi direto ao ponto e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando ele falou estas palavras, então Nicodemos reagiu. Nicodemos disse: mas espera aí, como pode um homem nascer sendo velho? Como pode nascer sendo velho? Nem recém-nascido pode nascer de novo, que dirá velho. Ele estava falando de si próprio. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, ele fez uma pergunta, assim, digamos, esdrúxula. Uma pergunta, pera lá, Nicodemos, essa pergunta aí não cabe. Como é que vai se fazer essa pergunta? Que isso é impossível. Isso é impossível. Você está fazendo uma pergunta de impossível possibilidade. Dá licença. Quer dizer, Jesus falou numa linguagem espiritual que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a qualquer pessoa, seja ela inteligente, capaz, escolada, diplomada, rica, pobre, feia, bonita, sem instrução, ignorante. Isso diz respeito a todos nós. Todos têm que nascer de novo. Todos têm que nascer de novo. Todos. Não interessa se é católica, espírita, evangélica, batista, metodista, pentecostal, universal. Nada disso interessa. O que interessa é o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, que estava num nível profundo da humanidade, da ignorância humana, ele disse: mas como pode um homem sendo velho, porventura pode voltar, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus respondeu: na verdade, te digo, quem não nascer, aquele que não nascer da água e do Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus disse: não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Depois Jesus complica ainda muito mais.
dizendo não pode entrar no reino de Deus. Poxa, se não pode ver, como vai poder entrar? Então você imagine Nicodemos, a cabeça de Nicodemos, um homem religioso, um homem que conhecia a lei judaica. Você sabe que o povo de Israel foi o primeiro a receber a lei de Deus. E você sabia que todas as leis que existem em todo o mundo estão fundamentadas nos 10 mandamentos? Na lei de Deus? Pois é. Então, Nicodemos tinha conhecimento vasto da religião. Ele era um príncipe, um bispo. Ele não era ignorante. Mas quando fala a respeito do novo nascimento, ele era perfeitamente ignorante. Que é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque elas não entendem essa linguagem espiritual. Isso aí é uma revelação, precisa de uma revelação. Só Deus pode fazer a pessoa entender isso. Como é que posso entrar? Eu não posso nem ver o reino de Deus se eu não nascer de novo. Mas eu sou da igreja. Eu aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu sou dizimista, eu sou fiel dentro do meu trabalho na igreja, trabalho social. Como é que eu não nasci de novo? Como é que eu vou nascer de novo? É uma pergunta. Peraí, eu não posso nem ver o reino de Deus? Não. Se você não nascer de novo, minha amiga, meu amigo, você pode ser um arcebispo, você pode ser um papa da vida. Não vai adiantar nada. Você não vai poder nem ver o reino de Deus. E Jesus disse mais. Primeiro ele falou, se não nascer de novo. Aí, Nicodemos entendeu que ele tinha que voltar ao ventre da mãe. Não dá, mas isso é impossível, não dá. Depois Jesus fala com ele outra vez. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Porque Deus é Espírito, como falamos inicialmente. E os filhos de Deus têm que ser espíritos. Que quer dizer espirituais. Os filhos do homem são carnais. Os filhos de Deus são espirituais. Entendeu? Se você sente necessidade de nascer de novo, é porque você ainda não nasceu de novo. Você nasceu de sua mãe e de seu pai. E na carne, você não pode nem ver o reino de Deus, muito menos entrar, se não nascer da água e do Espírito Santo. Então, muitas pessoas pensam, bem, isso para mim é impossível, porque como é que eu posso me fazer nascer de novo? Você faz essa pergunta. Como é que eu posso voltar ao ventre materno? Eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não posso. Eu posso... Como é que eu vou nascer da água? Eu tenho que derreter, por acaso? Eu tenho que derreter, eu tenho que ir para o fogo e derreter e misturar com a água? Como é que é esse negócio? Então, a cabeça das pessoas nascidas da carne, nascidas de seus pais, fica em parafuso.
Por quê? Porque o nascer de novo, o nascer da água e do Espírito Santo é uma ação divina. Não é uma não é uma ação pessoal, individual. Eu vou nascer de novo. Não tem. Eu vou nascer, eu quero nascer, eu vou fazer. Eu vou ver o reino de Deus, eu vou nascer de novo. Não tem como. Não dá. Nem quando a gente nasce da carne isso é possível. Imagine de Deus. Eu não pedi para vir ao mundo. Eu não disse para a mamãe, eu quero ir para o mundo. Não. Eu simplesmente fui gerado pelos meus pais. Ora, se para vir ao mundo eu tive que ser gerado pelos meus pais, para eu nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito Santo, só Deus pode fazer isso. Eu não posso fazer. Então, como é que Deus pode me pedir para eu nascer de novo, se eu não posso nascer de novo? Se eu pudesse me batizar com o Espírito Santo, eu me batizaria, mas eu não posso. É Deus que tem que fazer isso. Entende, amiga e amigo? Então, esses questionamentos, é até um pouco assim esquisito nós colocarmos aqui, mas é para você entender, poder perceber a grandeza do novo nascimento. É um milagre, não é uma coisa do homem. Então, Jesus disse para Nicodemos, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Em outras palavras, olha, Nicodemos, deixa eu dizer para você uma coisa, você tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Isso deve ter batido na cabeça. Como é que eu vou nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Nascer da água? A água gera a pessoa? Bom, nascer do Espírito eu sei, o Espírito é Deus, ele faz nascer pessoas, mas nascer da água e do Espírito, duas coisas assim que não combinam. E aí eu quero explicar para você. Primeiro, o que Jesus falou? Por que Jesus falou uma linguagem estritamente espiritual, de alto nível, nível celestial? Nicodemos falou com Jesus aqui, no nível dele. Ó Senhor, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Louvando Jesus, batendo palmas para Jesus. Mas Jesus não estava nem aí. Jesus queria salvar a vida dele. Então Jesus suscitou dentro dele um monte de perguntas. Isso mesmo. Um monte de dúvidas. Isso mesmo. Então, quando você lê a Bíblia, Deus suscita perguntas dentro de você, dúvidas. O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? É isso que ele quer. O Espírito Santo quer justamente isso, que você pense, que você raciocine, que você queime a cabeça, você queime as suas pestanas, para você então poder entender o que ele vai falar. Porque ele é Espírito, ele é palavra, ele é pensamento, ele é racional, ele não é emocional, ele é racional. E a fé que ele requer de nós tem que ser uma fé racional, inteligente, uma fé que pensa. Por exemplo, quando Jesus falou, olha, ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Você não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Como é que eu vou? Bom, para que eu... Então, Nicodemos deve ter pensado bem, para mim nascer de novo, eu tenho que morrer. Porque como é que eu posso nascer sendo velho? Não dá. Eu tenho que morrer. É isso que Jesus queria que ele entendesse. Mas nascer de novo, morrer... Mas se eu morrer, como é que eu vou nascer? Eu não posso nascer. Eu não tenho como nascer se eu morrer. Não dá. As pessoas morrem e são enterradas. E o senhor está falando que eu tenho que morrer? Para nascer, eu tenho que morrer. Naturalmente, tem que morrer para poder nascer. Mas as pessoas que morrem e acabou, enterra e pronto. Deus quer que você pense, amiga e amigo. Deus quer que você raciocine. Só quando você raciocina de acordo com os pensamentos dele, de acordo com a palavra dele, então, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai entender perfeitamente a linguagem divina. Mas se ela não tem o Espírito Santo, ela não entende. Entende, minha amiga, meu amigo? O que significa nascer da água, bispo? O que significa nascer da água? Quando Jesus fala nascer da água, ele está tratando do batismo nas águas. O que significa o batismo nas águas? O batismo nas águas é um sepultamento, é um enterro. Só não se chama de enterro porque não é na terra que a pessoa é sepultada, é na água. Então, ela é batizada nas águas por imersão. Quer dizer, ela é sepultada nas águas. Ela é sepultada. O corpo dela é realmente levado nas águas. O que significa isso? É um tipo de morte. É um tipo de sepultamento. É uma ilustração do sepultamento das pessoas. Só que não é um sepultamento como o enterro. O enterro a pessoa coloca dentro da terra e fica lá. Mas na água não. Quando a pessoa é levada ao batismo nas águas, então, quando ela sai das águas, porque ela não pode ficar lá nas águas, quando ela sai das águas, ela deve receber o Espírito Santo na hora, da mesma forma como aconteceu com Jesus. Jesus foi batizado nas águas para cumprir toda a Escritura. Para cumprir, ele não precisava ser batizado, mas ele queria cumprir. Ele falou para João Batista, não é necessário que venhamos cumprir toda a lei. Então, Jesus cumpriu o ritual de morte, que era um símbolo do que viria a acontecer com a morte física realmente dele, depois que morreu na cruz. Então, o batismo nas águas é um sepultamento que simboliza o seguinte: olha, eu morri para o mundo. Eu morro para o mundo. Eu morro para o meu coração. O meu coração é cheio de sonhos, de desejos, de cobiças. Quero isso, quero aquilo outro, quero o mundo. Então, eu morro para os meus desejos. Eu morro para a realização
dos desejos do meu coração, das vontades do meu coração. Eu deixo de servir aos caprichos do meu coração. E eu aceito Jesus como o meu Senhor, quer dizer, aquele que vai conduzir o meu coração, a minha vida. Eu vou fazer a vontade de Jesus. E para fazer a vontade de Jesus, eu tenho que sepultar a minha vontade. Para viver em comunhão com o Senhor Jesus, eu tenho que sepultar os meus pecados, as minhas vaidades, os meus achismos, o meu temperamento, meu gênio ruim. Eu tenho que sepultar as minhas vontades dentro do meu coração. Eu tenho que sepultar o meu coração. O batismo nas águas é justamente isso. A pessoa tem que morrer, quer dizer, sepultar por livre e espontânea vontade. Por isso que Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, aí depende de crer, aí depende da pessoa. Aí depende da pessoa. E por isso Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então a pessoa chega à conclusão: bom, eu tenho que morrer para esse mundo. Eu tenho que morrer para mim. Eu tenho que morrer para ser senhor do meu coração. Eu tenho que sacrificar o meu coração e não ter mais, e não dar a ele o que ele pede, o que ele quer, o que ele deseja. Não. Eu quero servir a minha mente, quer servir ao Senhor Jesus. Eu quero que ele seja o meu Senhor. Eu quero que ele ocupe o lugar do meu coração. E eu venha servi-lo, fazer a vontade do meu Senhor Jesus Cristo. Isso é uma decisão pessoal. Isso é morrer para o mundo. Isso é batismo nas águas por imersão. Por isso as pessoas são batizadas nas águas. Que significa o seguinte: morreram para o seu coração. Morreram para os seus familiares. Morreram para os desejos e cobiças das pessoas que ela serve, especialmente do seu coração, para o seu coração. Entendeu, minha amiga? Então, por isso Jesus disse: quem não nascer da água, quer dizer, nascer da água, você sepultou o seu coração na água, sepultou suas vontades na água, sepultou o seu coração, a sua alma nas águas. E quando se levanta, consciente de que a partir dali você vai servir primeiramente o Senhor Jesus, aí sim, aí o Espírito Santo vem e desce sobre você para completar o seu nascimento. O nascimento da água e do Espírito Santo. Aí sim, porque você verifica que quando Jesus foi batizado nas águas, dá licença. Quando ele saiu das águas, emergiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Aí ouviu-se uma voz do céu que disse: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. E é isso que acontece no novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito Santo. Mas para que a pessoa possa nascer da água e do Espírito Santo, ela primeiro tem que morrer para esse mundo, morrer para suas vontades, deixar de ser senhora ou senhor de sua vida ou das outras pessoas, para servir em primeiro lugar o Senhor Jesus.
Aí sim, quando a pessoa vai para o batismo nas águas, consciente disso, então ela nasce de novo. Eu não sei se eu me expliquei. Eu quero, eu espero, e eu conto, e eu creio que o Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento. Porque aqui começa uma nova criatura. Então você me ouviu, entendeu, compreendeu. Eu estou há muitos anos na igreja, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu já me batizei 10 vezes, bispo. Eu também fiz isso. Eu não entendia. Diz, então, tem que batizar, eu vou batizar. Mas não. O batismo é você enterrar o seu eu. Você deixa de ser senhor da sua vida para ser serva de Deus. Para isso, você tem que morrer. Porque não existe dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode ser senhor de si e também ser servo de Deus. Não. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a si mesmo e a outro senhor. Só tem um. E você decide servir a Deus quando você, eu quero morrer. Eu quero morrer. Quando você morre através do batismo nas águas, você deixa ali nas águas o seu pecado. Você deixa toda a sua vida passada. Você deixa os seus projetos, os seus sonhos. Você deixa tudo. Você morre. Morrer é morrer. Você desaparece da face da terra. Espiritualmente, claro. E quando se levanta das águas, vem o Espírito Santo e faz de você uma filha, um filho de Deus. Amanhã falaremos mais a esse respeito, se assim você desejar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.